agora, veja num outro momento. Deixa eu só checar aqui. Tudo bem. Pessoal, quando chegar aí, que ainda é novo para mim, né, esse aplicativo também, eu nunca sei se já chegou, se não chegou. Chegou. Ótimo, obrigado. Então, vamos lá. Né? Em relação a essas questões minhas, eu tentei ser o mais objetivo possível no que diz respeito àquilo que normalmente a gente traria de pensamento para dentro de uma visão clínica, digamos assim. Aquilo que provavelmente vocês seriam pontuados dentro da clínica escola, por exemplo. Tudo bem? Então, foram questões que buscaram nortear um pouco mais a gente em relação aos posicionamentos, né? A gente aqui não tratou de problemas em si nesse primeiro momento de AV1, a gente buscou identificar aquelas questões que são importantes para compreender esse tipo de exame, né? E agora a gente vai avançar nessas etapas nos próximos assuntos que a gente irá tratar. Então, nessa primeira questão, eu coloquei o enunciado trazendo a seguinte questão. Ao se propor avaliar um exame de imagem, é importante compreender as tonalidades de cores e entender de forma clara o passo a passo das características que devem ser observadas de forma individualizada, de modo que nos norteie a entender as mudanças da estrutura anatômica, independente do segmento. Com base nessa afirmativa, responda às etapas que devem ser seguidas para se obter entendimento de um exame radiográfico. Tudo bem? Então, aqui é totalmente voltado para a radiografia, até porque a gente ainda não viu ressonância, tomografia, essas coisas, tá certo? Então, com base nisso, eu pontuei com vocês em aula sobre aquele passo a passo, né? Aquele ABCS que eu tinha colocado com vocês, para avaliar densidade da estrutura, para avaliar o alinhamento das corticais, para avaliar relação de tecido mole, né? E, consequentemente, alguma determinada alteração. No entanto, como a gente está falando puramente de exame radiográfico, aqui todas as questões que estão falando de tecido mole, a gente não vai dar foco para ela agora. O ABCS ali é destinado para se avaliar todo e qualquer tipo de exame. O que estiver sendo dito de tecido mole não é contemplado aqui agora na radiografia, tudo bem? Então, aí a gente já descartaria letra B e letra C nesse primeiro momento, certo? Então, nessa primeira questão, o alinhamento das corticais é uma das coisas que eu pontuei muito com vocês, né? Densidade da estrutura e espaços articulares. Bacana, vamos guardar essa primeira informação. A letra B eu não preciso mais comentar, a gente já descartou. Letra C também, envolve tecido mole mais uma vez. E letra D, ela fala sobre fratura, densidade da estrutura e alinhamento das corticais. Vamos pensar que quando eu converso com vocês sobre alinhamento das corticais, eu estou tentando levar vocês para entender se ali ocorreu uma modificação da estrutura em si, né, no que diz respeito a uma possível fratura que ali ocorreu, que perdeu a integridade desse osso. Então, vocês podem perceber que ela está um tanto redundante. Ela fala sobre fratura no início e fala sobre alinhamento de cortical no final. Basicamente, nós estamos falando sobre a mesma coisa, né? Porém... Mas o Márcio, mas pode começar com todas as pessoas, sempre tem que ser 10? Ah, pensei que era comigo. Tu já foi imposto alguma vez? Descobriram? Stephanie, eu vou só te pedir para fechar seu microfone. Deixa, Stephanie. Aí.
Pronto. Muito bem. E aí, nós estamos falando aqui de duas questões que praticamente são as mesmas. No entanto, eu estou falando da característica da análise que a gente está fazendo, né? Para eu identificar a fratura, eu tenho que compreender o alinhamento de cortical. Então, a fratura será o meu resultado final dessa interpretação, né? Então, descarta essa letra D. E a letra E, a gente já pode descartar de maneira direta, porque nós estamos falando aqui, inicialmente, de inflamação. Eu comentei com vocês que a radiografia tem um foco direcionado muito maior para a região de estruturas ósseas. Claro que para uma condição pulmonar, essas coisas todas, a gente acaba tendo esse entendimento, mas é porque é uma região um pouco mais específica. De maneira geral, essa radiografia, ela não tem um foco direto de identificar inflamação, tá certo? O exame que é mais preciso para isso seria aí uma tomografia, uma ressonância em especial, que possibilitaria compreender essa inflamação. Uma ultrassonografia também poderia me dar essa visão sobre processo inflamatório em determinado local, né? Então, a gente tira essa característica aqui porque não é o foco direto da radiografia, tá certo? Então, já descartamos a letra I. Com isso, nos restou alinhamento das corticais, densidade das estruturas, que era algo que eu pontuava muito, e espaços articulares, que era aquela relação que eu comentava direto sobre o espaçamento entre um segmento e outro. Então, aqui é o nosso foco primário dentro dessas radiografias. Tudo bem? Então, letra A. Lembrando que aqui a gente está falando sobre a parcial, né? Essa segunda questão, eu considero ela um tanto dada, né? Justamente pelas alternativas que ali foram colocadas e que foi algo que a gente pontuou muito em interpretação de imagem, com base numa visualização do fisioterapeuta, né? Então, eu coloquei como: é comum visualizarmos em imagens radiográficas locais anatômicos com qualidade inferior ao restante da estrutura óssea. Ou seja, dessa estrutura óssea como um todo, em alguns pontos específicos, acabam tendo ali uma diminuição da qualidade do osso, certo? Com isso, acaba tendo ali sempre uma compreensão de que possa ser uma osteoporose. E eu comento com vocês que quando a gente classifica uma pessoa como osteoporose, a gente espera que essa osteoporose seja no osso como um todo, e não num ponto isolado daquela estrutura, né? Com base nessa afirmação, assinale a opção que melhor define essa alteração de hipotransparência, né, da imagem. Então, eu tinha comentado muito com vocês sobre a relação de picos de tensão em determinados pontos isolados daquela estrutura óssea. Então, aqui é justamente a alternativa que eu sempre frisei com vocês. Quando o osso deixa de receber estímulo, o osso deixa de gerar produção de massa óssea naquele ponto que ele está inserido. E provavelmente aquilo ali é por uma diminuição de demanda muscular, tá certo? Então, já seria aí a alternativa D, a resposta correta. Poderia dar uma sensação de que possa ser um tumor? Poderia, mas provavelmente a nossa interpretação em um paciente que tem uma suspeita de tumor, a gente já estaria filtrando por completo dentro dessa linha de pensamento. Em nenhum momento a gente pensaria puramente em um aspecto de perda de funcionalidade ou coisa do tipo. Já era algo que eu estava buscando realmente isso, porque eu suspeito do problema. Então, de uma maneira geral, né, mais abrangente, quando a gente descarta essas outras questões mais específicas, aquela região isolada provavelmente é por uma diminuição da densidade, por uma pouca demanda muscular naquele local, tá certo? Então, seria a letra D mesmo. Frisando que osteoporose, quando esse paciente apresenta, claro que ele tem locais de maior fragilidade naquela estrutura óssea, mas o osso, de maneira geral, ele se mostra com a qualidade inferior, tá certo? Então, não é um ponto específico, é o osso de uma maneira mais abrangente, tudo bem? E osteomielite é uma coisa também um tanto
um tanto específica, tanto que eu nem frisei com vocês, porque não vem ao caso nesse momento. Então, vocês terão um momento que será destacado aí as características dessa doença. Então, era apenas descartar algo que a gente não comentou. Tá? Nessa terceira, eu trouxe aquela relação de posicionamento, né, sobre a percepção de uma análise da coluna do esqueleto axial, dali da região do tronco, e aí foi pontuado as imagens realizadas do esqueleto axial, do tronco, algumas particularidades são destacadas como fatores determinantes de melhor compreensão sobre a condição do paciente. Diante disso, assinale a opção que melhor diferencia as incidências radiográficas da cervical e coluna lombar, certo? Então, com isso, letra A incidência em perfil da coluna cervical e lombar permite visualizar as mesmas características anatômicas. E aí eu frisei com vocês de que a forma de disposição das facetas articulares, dependendo da região da coluna, lá no alto ela se dispõe de uma maneira, conforme vem descendo ela se dispõe de outra. Então, aquela mesma imagem em perfil que eu teria da minha região cervical, já muda lá na região lombar, né? A visualização é outra, devido a essas modificações dessas facetas que acabam ocorrendo. Então, quando eu olho para uma questão como essa e vejo que eles estão colocando como uma redundância, né, do que diz respeito aos dois segmentos, acaba tendo uma divergência aí no que diz respeito às características de cada uma. Então, a gente já descartaria essa possibilidade, porque a gente sabe que algumas particularidades da cervical necessitam de uma incidência diferente, certo? Na alternativa B, na incidência perfil da cervical, é possível visualizar toda a dimensão do forame vertebral, né? Na incidência perfil da cervical, é possível visualizar toda a dimensão do forame vertebral. E eu comentei com vocês que na cervical, a incidência que me permite uma boa visualização desses forames é justamente a incidência em oblíqua e não em perfil. Então, questão errada mais uma vez, né? Na letra C, a incidência oblíqua da coluna cervical é possível visualizar de forma clara os forames vertebrais, diferentemente da coluna lombar, que permite a visualização dessas estruturas pela incidência em perfil. Então, aqui foi destacado justamente o que eu comentava com vocês, né? Lá na cervical, para eu ver esses forames, eu preciso de uma incidência oblíqua, e lá na lombar, eu só necessito de uma incidência em perfil comum para conseguir visualizar esses forames. O que mudou foi a disposição das facetas, que agora me permitiu ter essa visualização diferente, certo? Então, a gente já coloca aqui como questão correta essa letra C, tudo bem? Para que eu finalize o raciocínio, é bom a gente comentar sobre essas seguintes. Na incidência oblíqua da coluna lombar, é possível a visualização de toda a anatomia do disco intervertebral. E aqui a gente já poderia descartar de imediato, porque quando eu estou buscando visualizar espaço do disco intervertebral, a incidência mais clássica para que eu possa ver isso bem é a incidência em perfil clássica, né? A gente percebe, quando visualizamos uma imagem em perfil, que dá para ver nitidamente os espaços entre uma vértebra e outra. E ela se torna mais errada ainda, essa alternativa, porque ela fala justamente de toda a anatomia do disco. E vocês em radiografia, a gente viu o disco intervertebral. A gente via o espaço que ali ele estava. Porém, a imagem não permite eu ver a anatomia do disco. Não dá para ver anel fibroso, não dá para ver núcleo pulposo, nada disso. Então, ela está errada por duas situações, né? E na letra E, a incidência antero-posterior da coluna vertebral é a imagem mais clara para se visualizar os espaços dos discos intervertebrais. Agora, ela estava, de fato, buscando compreender o espaço, porém, a maneira de visualizar esse espaço do disco
já não é classicamente pela imagem antero-posterior. Eu comentei que é a perfil, né? A perfil me garante ter uma noção mais clara sobre isso, tá bem? Então, a gente fica aí na letra C. Deixa eu ver aqui se alguém falou alguma coisa. Não, no momento não. Muito bem. Agora a gente entra na questão de incidência de ombro. Eu comentei com vocês que o ombro, por ser uma articulação que tem uma grande função, né, digamos assim, ela acaba tendo aí diversas incidências que são colocadas para que se tenha uma visão o mais ampla possível. E uma das incidências que eu acabei demonstrando para vocês foi essa, que por sinal eu até comentei sobre o artigo que falava sobre incidências de ombro, para vocês verem o quanto que é discutido isso, né, porque tem um artigo científico falando puramente das incidências para essa articulação, então é algo que chama um pouquinho de atenção. E aí, com base na interpretação dessa imagem, assinale a alternativa que define a incidência da imagem tirada aqui acima, né? Então, vamos lá. Se eu olho para essa imagem agora, nitidamente vocês já podem perceber que o meu foco não é glenumeral, né? Eu não estou vendo muito bem o meu húmero, eu não estou vendo muito bem a minha glenoide, então eu já descarto essa possibilidade de que eu estou vendo uma imagem antero-posterior. Então já tira essa ideia, porque a imagem antero-posterior, a gente comentou sobre antero-posterior com rotação interna, antero-posterior com rotação neutra, e sempre eu estava vendo cabeça do húmero, estava vendo a glenoide, só mudava um pouco a visualização, né? Então, aqui já descarta a imagem antero-posterior. Em nenhum momento, eu apresentei para vocês uma imagem oblíqua do ombro, né? A gente tem diversas incidências para a articulação do complexo do ombro, mas uma incidência oblíqua, nenhuma foi pontuada, né? A gente tem nomes até muito específicos para isso. Não é uma simples imagem oblíqua. Uma imagem em perfil, em nenhum momento eu destaquei imagem em perfil da articulação do ombro. Eu destaquei muito antero-posterior, né? E depois outras incidências mais especializadas para articulação subacromial, para externo-clavicular, para a própria glenumeral, né? Como, por exemplo, a imagem axial. No entanto, a gente não está vendo nessa radiografia o paciente mostrando a sua glenoide e mostrando o posicionamento do encaixe dessa cabeça humeral junto à glenoide, que era como demonstrava lá na imagem axial, que o raio vinha de baixo, visualizando a parte de baixo dessa axila, né? Então, o que foi que me sobrou? Uma visualização em perfil dessa escápula, que já está nítido para mim todo esse vão que eu comentava com vocês. O foco da imagem de perfil da escápula é justamente esse túnel que passa o meu supraespinal, né? Então, se vocês já estão vendo bem esse túnel, já se remete a pensar de que ali é uma imagem em perfil da escápula, tá certo? Alguém está tentando falar? Não? Deixa eu ver se tem alguém com o microfone aberto. Tem não. Muito bem. Então, aqui a gente marcaria a alternativa B, né? E aí, nessa quinta, por sinal, eu dei uma atençãozinha bem interessante a ela, né? Porque é uma análise diferente, né? Não tão comum de um quadril de adulto, mas a gente está falando de um desenvolvimento de um segmento do quadril, né? Então, com base nessa questão, assinale agora a alternativa incorreta, né? Vamos mudar um pouco o foco agora. E aí, vamos lá. Trata-se do quadril de uma criança visualizada por uma imagem antero-posterior. Quando eu olho para a imagem, eu estou vendo que é uma criança, porque tem a presença das físis de crescimento. Por sinal, eu mantive a mesma imagem que eu tinha dado em aula, né? Porque é uma imagem muito, muito clara. E eu estou vendo esse quadril
visualizando ele de frente. Então, eu estou tendo aí uma análise antero-posterior, né? Então, correto. Alternativa B. Na formação do quadril evidenciado, é possível visualizar uma alteração no tamanho das epífises de crescimento, sendo, portanto, a epífise direita maior que a esquerda. Se eu já entendi na primeira alternativa que eu estava numa imagem antero-posterior, agora fica claro eu entender qual é a fise que está maior que a outra, né? Então, se eu estou vendo ele de frente, o que é meu lado esquerdo é o lado direito do paciente. E o que é o meu lado direito é o lado esquerdo dele, né? É o inverso. Então, basicamente, a alternativa está me falando que a epífise direita do paciente, claro, é maior que a esquerda. Então, de fato, a epífise direita do paciente é maior que a epífise do lado esquerdo, tá bom? Quando a gente olha para a imagem, a gente está pensando no paciente, não em mim, tá certo? É basicamente isso. Então, também é uma alternativa correta. Letra C. É certo afirmar que a diminuição da epífise de crescimento no quadril da criança é indicativo de displasia e podem ser comprovadas ao traçar linhas imaginárias na radiografia para se compreender o posicionamento das cabeças femorais. Eu mostrei para vocês, né, as linhas imaginárias que a gente acaba traçando, tanto verticalmente quanto horizontalmente, a linha de Shenton também para mostrar uma continuidade do contato desse segmento. E a gente, a partir do momento que traçou essas linhas, essa epífise de crescimento, ela tem que estar mais medializada e inferiorizada, né? A partir do momento que a epífise de crescimento ela se mostra mais para a lateral, provavelmente eu tenho uma alteração naquele quadril. Então, de fato, essa alternativa ela está me falando que a partir do momento que eu traço linhas imaginárias, eu consigo ter uma compreensão do posicionamento das cabeças femorais. E que se eu tenho a diminuição da epífise, me sugere uma possível displasia, né? E aí a gente comentou que a displasia é um acetábulo ali mais raso lá no futuro, certo? Então, alternativa correta. Letra D. Um quadril displásico é fator determinante para instabilidade e degenerações articulares a longo prazo. Aqui eu acho que foi o que a gente mais comentou, talvez, né? Tudo que eu falo para vocês que altera alguma coisa na articulação, provavelmente leva a algum pico de degeneração naquela articulação. E eu comentei que a criança que sofre com displasia aqui na infância, né, não maturou muito bem o seu esqueleto, é um candidato a ter artrose mais precoce lá no futuro, né? Que eu até comentei de uma paciente minha, de 30 e poucos anos, que já tinha uma artrose severa bilateralmente, certo? Então, de fato, o paciente que tem uma displasia é um candidato a ter degeneração lá no futuro, tá certo? Muito bem. O que nos resta de questão para enquadrar numa condição incorreta seria: trata-se do quadril de um adulto que sofreu de luxação congênita. É errado por ser uma visão de um quadril de um adulto, que eu estou vendo que está cheio de epífise de crescimento, né? Então, eu já descarto a possibilidade. Assim como, se eu não tenho aqui uma relação de encaixe ainda perfeito, provavelmente eu não consigo ainda ter essa sensação de que eu tenho uma luxação do quadril de um adulto. Então, numa criança, sim, né? Provavelmente essa criança, ela pode estar luxando o quadril dela e tudo mais. Mas descartaríamos aí justamente a relação de ser o quadril de um adulto, tá certo? Então, a alternativa E seria o incorreto, tudo bem? Perfeito. Nesse primeiro momento, falamos aí das 5 questões que tivemos em parcial, né? Agora eu vou entrar nas questões relacionadas à AV1, e foram um tanto mais abertas, né? Então, nessa primeira questão, mais uma vez, a gente estava focando em relação a posicionamentos, então, foi o que essa primeira questão acabou buscando destacar. Nas radiografias da coluna vertebral, que envolvem especificamente o segmento da região cervical, existem algumas particularidades para a busca de uma região, para a busca de uma alteração que relacione com o exame clínico realizado previamente no paciente.
Visto isso, após suspeita de uma sensibilização central por compressão de raiz nervosa de origem foraminal, responda. Então, digamos que você avaliou o seu paciente, você suspeita que tem algum comprometimento de raiz a nível foraminal. Está tendo compressão de raiz lá no centro, né? Primeira alternativa, qual incidência, ou seja, vista radiográfica, é mais indicada para avaliação dos forames cervicais? Na parcial, a gente já tinha comentado sobre, né? Então, foi algo aí para que vocês pudessem escrever agora, se fixou bem essa ideia. Incidência oblíqua, né? A incidência oblíqua seria aí a relação direta de rodar um pouco essa cervical e, consequentemente, expor um pouquinho mais esses forames e ver como é que está a luz desse forame, né? Se está tendo fechamento dele ou se ele está se mantendo naturalmente. Foi bacana que algumas pessoas, além de pontuar a incidência oblíqua, ainda se atentou em falar sobre o posicionamento do paciente, que o paciente vai ficar como se fosse em um posicionamento em perfil, porém, ele gira a cabeça para o lado oposto para expor melhor esse forame, fazendo rotação na cervical. Então, algumas pessoas até foram mais detalhistas e tudo mais, que mostra que fixou a ideia do porquê dessa relação de modificação da retirada da imagem. Mas que, claro, isso não compromete a nota dos demais, tá certo? Com base na imagem, responda qual incidência vista é essa imagem, né, que a gente está vendo aqui agora, e dê o nome de cada estrutura anatômica com base na numeração. Então, agora, já que eu tinha comentado sobre incidência oblíqua lá em cima, que eu olho para essa imagem e eu não vejo forame nenhum, eu não vejo nenhuma luz de forame aqui sendo evidenciado, já me mostra que é uma imagem em perfil da cervical, né? Então, agora me resta justamente compreender as estruturas. Tivemos pessoas que foram bem detalhistas, falando, corpo vertebral de C7, né? Então, bacana, tá se norteando em relação à localização, que isso é fundamental na interpretação. É bacana você, além de perceber aquela modificação, saber qual é o segmento, precisamente, né? Então, quem foi lá, corpo vertebral de C7, perfeito, tá ótimo. Quem colocou corpo vertebral, eu tive que considerar, até porque eu não tinha pedido sobre topografia, né? Então, basicamente, eu poderia estar pedindo algo que vocês não compreenderam, tá bem? Mas que, excelente, quem já pontuou de maneira detalhista. Então, corpo vertebral, né? 2, processo espinhoso. E aí muitas pessoas colocaram a localização também, legal. 3, processo odontoide. Algumas pessoas colocaram ramo de C1, arco vertebral de C1. Quando a gente fala do arco, que de fato é uma vértebra que é um arco mesmo, né? Essa vértebra C1, eu teria que colocar essa numeração mais nas extremidades possíveis, porque é um arco bem fininho. Então, basicamente, eu centralizei. E a gente está com uma imagem que me possibilita ter uma noção clara do dente do áxis, né? Então, aqui eu estou centralizado nesse processo odontoide, ou dente do áxis, como queiram chamar, tá certo? Então, esse 3 seria o processo odontoide ou dente do áxis. 4, faceta, né? Lá na imagem de vocês, como eu não conseguia colocar essa setinha, eu puxei o número para o lado e acabei apontando ali para aquela região, porque é um emaranhado de coisas, poderia ser um confundidor. Então, ali eu tinha a ligação direta entre as facetas, tá certo? Então, quem colocou faceta, já pontuou. E essa quinta opção seria o espaço do disco intervertebral, né? Se você me colocou disco intervertebral, aí eu já não porque a gente não está vendo esse disco, a gente está vendo o espaço dele, né? Então, vamos pensar na especificidade do exame, tudo bem? Então, pontuamos aí essas questões. Legal. 2. As incidências radiográficas relacionadas a interpretações dos problemas que ocorrem no complexo articular do ombro
normalmente são dos mais diversos, uma vez que apresentam uma série de estruturas e, por se tratar de uma articulação de grande complexidade no que diz respeito à movimentação, acaba sendo necessária uma visualização especializada para tal diagnóstico. É aquela coisa, eu necessito de muitas incidências que me possibilitem ter uma noção clara sobre todas as estruturas que ali estão envolvidas. Com base nessa afirmação, assinale verdadeiro ou falso. Primeira, as incidências em AP com rotação neutra e rotação interna do ombro possibilitam uma visualização das fraturas proximais de húmero de modo que possamos classificar a gravidade da fratura. Eu tinha pontuado com vocês até mesmo no dia da aula introdutória sobre a diferenciação que a gente acabou tendo quando a gente visualizou uma fratura de húmero, né? E a gente percebeu que teve uma mudança simplesmente quando eu fiz uma incidência com rotação neutra, que eu expunha um pouquinho mais o tubérculo maior do húmero. Então, com rotação interna. Quando eu estou em rotação neutra, eu consigo ver muito bem essa glenomeral, cabeça, glenoide, tudo bonitinho. Se eu quero olhar um pouquinho mais esse tubérculo maior, a tendência é que eu faça um AP com rotação neutra, ou seja, a imagem é tirada com ele como se estivesse com o braço numa tipóia. Então, ali eu trago um pouquinho mais esse tubérculo maior para ser exposto aqui na frente. Então, basicamente, ele me possibilita ter uma compreensão de toda aquela anatomia daquela cabeça humeral e, consequentemente, me possibilitar a classificar a gravidade da fratura, né? Eu lembro que eu fui traçando alguns pontos com vocês para mostrar exatamente as partes que ocorreram naquela cabeça humeral. Então, de fato, isso é uma afirmação verdadeira, né? A incidência em perfil da escápula permite ampla visualização do túnel que percorre o músculo supraespinal. Lá na parcial a gente comentou sobre isso. Só que a gente tinha visto puramente a imagem classificando qual era aquela visualização, né? Então, agora é uma interpretação sobre aquele túnel. Me permite ver o trajeto do supraespinal, né? Então, é uma afirmação verdadeira. Próxima. A incidência axilar permite visualização da glenoide e de seu lábio glenoidal. Mais uma vez, a característica de especificidade do exame. A incidência axilar me permite ver glenoide? Me permite. Eu até mostrei para vocês que ela é uma possibilidade de ver, por exemplo, fratura e luxação da articulação glenomeral, né, da cabeça humeral. E aquilo ali me possibilitava ver o encaixe entre a glenoide e a cabeça humeral. No entanto, ela em nenhum momento vai me permitir ver lábio glenoidal, porque isso é uma fibrocartilagem, né? Uma vez que é uma fibrocartilagem, a radiografia não consegue expor isso, tá certo? Então, aqui eu precisaria de um exame como, por exemplo, a tomografia ou ressonância para ver de forma clara, tudo bem? Então, aqui seria uma alternativa falsa. E a última, um ombro que passou por episódios de trauma e suspeita-se de fraturas, devem ser realizadas séries de imagens para uma melhor visualização que possibilite ter noção de todas as estruturas. Bacana. Imaginem que vocês sofram algum acidente, espero que nada disso venha a acontecer, né? Ou algum conhecido, um idoso ou coisa do tipo, caiu e apoiou o braço e veio a fraturar e veio a ter um trauma grande ali no ombro. Se você vai no pronto-socorro e informa o mecanismo de trauma, provavelmente vai haver uma suspeita de fratura proximal de húmero, né? Consequentemente, se eu tenho uma suspeita de fratura, eu não posso simplesmente fazer uma imagem única. Vou fazer um AP comum, né, da minha glenomeral e vou ficar por aquilo mesmo. Às vezes, a fratura foi minimamente traçada ali e você não conseguiu ver por uma imagem única. Então, normalmente, você vai necessitar séries de imagens para ter toda aquela compreensão da mudança de toda a estrutura, certo? Então, aqui realmente é uma questão verdadeira. Dentro de uma suspeita de fratura, a gente tem que fazer séries de imagens, certo? Então, aqui nos sobra a questão com a alternativa C. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Certo? Terceira.
Em se tratando das linhas promovidas pelos acidentes ósseos na região do quadril, que por vezes nos fazem compreender o grau de integridade da articulação, com base nessas afirmações, analise as imagens abaixo e responda. Qual a incidência da imagem? Isso, para mim, já esperava que fosse claro, assim, que ninguém fosse modificar nenhum tipo de incidência aqui, porque eu até comentei. Pessoal, existem incidências especializadas de quadril também, assim como lá no ombro. Mas, normalmente, para as nossas situações clínicas, quase 90% das vezes, vocês vão estar ali tratando com uma imagem em AP, uma radiografia em AP daquele quadril. Então, por isso eu dei ênfase puramente na imagem em AP de quadril, tá certo? Quem me colocou póstero anterior, eu não tive como considerar, porque daí eu estaria com uma visualização de trás para frente. Então, mudaria um pouquinho a minha visualização, tá certo? E outras pessoas colocaram, outras não, né? Eu acho que teve uma aluna que colocou incidência de Dan, do Croquet, Lequesne, mas eu não passei nenhuma dessas incidências, né? Então, realmente não dava para levar em consideração ela aqui. São incidências de quadril? São, porém não é essa especificamente. Essas são incidências especializadas, que daí é muito específico para uma determinada coisa, tá certo? Por isso que eu não destaquei aqui com vocês. Quem for seguir ortopedia em algum momento, provavelmente vai ver alguma fala sobre essas incidências em outra situação. Muito bem. Dando continuidade, com base no desenho da imagem da direita, né, identifique qual das letras melhor define uma boa integridade do acetábulo, ausência de fraturas, quando notamos a presença do sinal criado por ela e qual sinal é este. Para mim, eu acredito que isso ia ficar muito claro para todo mundo, porque eu até comentei sobre esse sinal lá no cotovelo, né? Falei assim, a partir do momento que você tem o sinal da gota presente, que é uma referência que a gente acaba tendo, mostra que aquela estrutura tem ali uma certa integridade. Provavelmente você não suspeita de uma fratura que modificou o eixo daquela articulação, coisa do tipo. Então, aqui eu já esperava que todo mundo fosse pontualmente no sinal da gota. Algumas pessoas colocaram a letra, deixa eu ver como é que ela está aqui representada, a letra D, que seria ali o teto do acetábulo. Poderia ser algo que a gente se norteie para uma fratura? Sim, porém, não é uma visualização que normalmente a gente acaba tendo num primeiro momento. O sinal da gota é promovida pela incisura do acetábulo, né? Que dá o sinalzinho da gota aqui embaixo, que é justamente a letra C. Então, quem colocou incisura do acetábulo, letra C, né? Que promove o sinal da gota, fechou, certo? Fechou a questão. Algumas pessoas acabaram colocando assim, incisura do acetábulo. E aí faltou sinal, né? Que eu fiz 2 questionamentos, mas que eu fui considerando com base no que você foi colocando. Em nenhum momento eu desconsiderei a questão, certo? Fui pontuando de acordo com que você trazia a informação mais pontual possível dentro da situação. Certo? E essa outra questão, ela agora ficou um pouco mais aberta, para que eu pudesse compreender aí o nível de percepção das estruturas. Claro que aqui o foco era onde tinha essas bolinhas, né? Algumas pessoas colocaram até mais, que eu achei bacana, né? Além das 5 que eu tinha solicitado, já foram pontuando outras coisas que estavam sendo vistas. Então, fui relacionando aquilo que eu realmente tinha marcado e que foi pontuado, eu já considerei a questão como um todo. E enalteci aquilo que foi colocado um pouquinho a mais, e eu fui vendo se realmente a pessoa estava correta na sua análise, tá certo? Muito bem. O que aqui trouxe de confundidor, algumas pessoas colocaram que aqui estava sendo visualizado facetas. E eu comentei com vocês que, normalmente, a faceta a gente não consegue visualizar muito bem numa imagem anteroposterior da coluna, né? Então, normalmente, a gente visualiza lá no perfil, mais uma vez. No perfil ou até mesmo na oblíqua, que me permite ter essa dimensão. Mas, rotineiramente, utilizado a imagem em perfil.
Então, quem pontuou, por exemplo, 5 estruturas, e aí acabou colocando 4 corretas, e uma delas colocou faceta, faceta foi desconsiderada, tá bom? Das pessoas que acabaram colocando, eu vi uma pessoa que colocou 9 estruturas, bacana, só que uma delas tinha faceta. Eu desconsiderei faceta e linkei uma que foi colocada a mais, tá bom? Então, fui considerando isso para compreender a questão de maneira geral. O que normalmente aqui está muito exposto, né? Eu até imaginei que não viesse gerar outra interpretação que não essa. Costela, e muitas pessoas foram claras, 12ª costela, processo espinhoso, e aí eu achei bacana que algumas pessoas colocavam processo espinhoso, entre parênteses, nariz da coruja. Então, aparentemente, a analogia criada realmente rendeu um melhor entendimento. Pedículos, pedículo que foi colocado. Então, temos aí, entre parênteses, olho da coruja, que muitos colocaram. E que foi fantástico para mim, quando eu mostrei essa margem aqui, que representa o psoas, né? Representa o psoas maior, que a pessoa colocou o psoas e, entre parênteses, o véu de Nossa Senhora Aparecida. Então, a informação ficou clara realmente no momento que a gente acabou discutindo em aula. Então, já destacamos 3 aí, né? Outra que a gente poderia destacar, a articulação sacroiliaca, que está passando logo aqui abaixo, e a outra ficou mais soltinha aqui, que poderia ser, por exemplo, o osso ilíaco. Então, basicamente, a gente fechou 5 questões aí, que foram as mais colocadas, com certeza, e aqueles que trouxeram uma informação diferente, eu fui linkando de acordo com a colocação de todos eles, tá bom? Para fechar o raciocínio, 5ª questão. Visualize a imagem abaixo e assinale a alternativa correta. Essa imagem, eu gosto muito dela, por isso que eu não coloquei uma outra que pudesse gerar um confundidor. Porque ela tem uma definição tão boa que me permite ver exatamente aquilo que eu busco deixar de mensagem para vocês. Então, quando a gente olha para essa imagem, já é nítido uma densidade óssea muito boa, né? É nítido que está muito visível as trações que são exercidas aqui, né? As tensões que são dadas aqui, os feixes que são de força que estão passando sobre essa estrutura. Então, isso já mostra uma certa atividade ali naquele osso relevante. Na primeira alternativa, a imagem é vista por uma incidência póstero-anterior, evidenciando mau alinhamento e densidade ruim, em especial na cortical interna do osso. Primeiro que a gente nem pontuou incidência póstero-anterior, porque não é tão comum da gente acabar destacando. Segundo, eu não posso falar que está tendo mau alinhamento das corticais, né? Aparentemente elas estão dentro de uma condição natural. Tem, claro, algumas degeneraçõezinhas que estão começando a aparecer, mas nada que modifique o alinhamento delas, né? E a densidade eu não posso falar que é ruim. Se você analisar toda a tensão que está sendo dada na estrutura, você percebe que toda a hiperatividade do osso está acontecendo. E ele deu uma ênfase que estaria ruim, principalmente na cortical interna. E veja que essa cortical interna é onde está tendo mais produção de osso, aparentemente ali, que normalmente é onde mais passa força mesmo. Então, fica com esse sinal maior, né? Então, é uma questão que a gente consideraria falsa por completo, tudo bem? B, a imagem é vista por uma incidência anteroposterior, evidenciando as linhas do trabeculado ósseo e ao centro do colo do fêmur, o triângulo de Ward, responsável pelas fraturas predominantemente neste local. Então, aqui nós comentamos justamente sobre isso, né? A densidade passa na região, só que tem uma zona específica lá do colo do meu fêmur que não recebe tantas linhas de tensão como está sendo pontuado aqui. Não é que não passa força nenhuma, passa força, porém, muito mais reduzida. E forma esse pequeno triângulo de Ward aqui, que, como é conhecido, e se for para ocorrer uma fratura de colo de fêmur, provavelmente vai acontecer
nessa região, porque é o local mais vulnerável, tá certo? Então, de fato, a gente aqui já mata essa questão, porque dá toda a informação que a gente buscaria sobre essa visualização. Para finalizar o raciocínio nas demais, a incidência é vista por uma... Perdão, a imagem é vista por uma incidência anterior-posterior, evidenciando uma fratura. Se a gente já comentou lá no início que o alinhamento das corticais aparentemente estavam regulares, eu já nem pensaria identificar fratura por aqui, né? Porque provavelmente, se eu tivesse visto mau alinhamento de cortical lá em cima, eu já estaria suspeitando de uma fratura consequentemente. Então, aqui eu não vi nenhum foco aqui que me predomine uma fratura realmente. A única coisa que eu diria do paciente é que tem alguns sinais que aparentemente já está começando uma degeneração condizente com artrose bem sutil, bem discreta na região superior do acetábulo dele. E letra D, a imagem é vista por uma incidência póstero-anterior, já descarta de novo, né, evidenciando uma interrupção na linha transtrocantérica. Veja bem, se eu estou buscando identificar a linha transtrocantérica, a imagem que de fato eu preciso ter é uma anteroposterior, porque essa linha ela fica muito mais visualizada de frente. Se eu pego o paciente e olho ele por trás, eu posso até ver essa linha transtrocantérica, mas ela vai estar muito sobreposta sobre diversas outras estruturas ósseas. Então, eu já não conseguia ter a melhor visualização dessa linha transtrocantérica. Então, ela está errada por duas situações, né? Tanto que eu não estou numa vista póstero-anterior, e segundo, que se eu tivesse, mesmo assim eu não conseguiria ter uma visão clara sobre aquela linha transtrocantérica que eu comentei com vocês, que é onde acontecem as fraturas transtrocantéricas, tá certo? Então já descarta também, e a alternativa correta nessa imagem seria a letra B. Tudo bem? Boa. Deixa eu ver aqui se vocês estão vivos, né? Isso aí, coerente, ficou tranquila as respostas, a compreensão foi justamente essa que todo mundo acabou tendo na hora de realizar a prova. Deu para entender sim, professor. Boa, obrigado. Eu fico aqui tentando ter a resposta de vocês, mas acabou que fiquei no vácuo, né? Obrigado, Dai. Legal. Muito bom. Então é isso, né? A gente teve aí esse primeiro momento de AV1. De certa forma, eu acredito que a gente conseguiu atingir esse primeiro objetivo, né? Que é compreender um pouco mais as formas de visualização dessas imagens. A gente vai estar no próximo encontro, né? Já buscando ter uma maior interpretação sobre os problemas que estão ocorrendo, que a gente já iniciou nas últimas aulas que a gente acabou tendo, né? Só que a partir do momento que a gente finalizar essas percepções de modificações, a gente vai começar agora a olhar para outros exames mais importantes também, no que diz respeito a alguns problemas ortopédicos ou de outras situações que acabam tendo. Então, a gente vai começar a entrar em outros tipos de exames daqui a pouco, tá bom? Então, eu espero que nesse primeiro momento tenha ficado um tanto mais claro para vocês. Claro que isso é algo que a gente vai treinando o olho e daqui a pouco vocês vão estar um pouco mais treinados em relação a isso. Certo? Certo. Ótimo. Obrigado.